Você provavelmente conheceu a história do mendigo com aquela mulher casada. Na época, a internet escolheu rapidamente os seus heróis e os vilões. Muitos transformaram aquele mendigo em uma grande celebridade. Ao contrário, muitas pessoas ridicularizaram o marido daquela mulher. Poucos se perguntaram o que está acontecendo ou o que estava acontecendo psicologicamente com aquela mulher, com o mendigo e com o marido daquela mulher. Olá, prazer, meu nome é Ariel, eu sou psicólogo e também sou cristão. E o objetivo desse canal é trazer temas para a nossa reflexão. A internet gosta de narrativas fáceis. Um herói, um vilão e um meme, mas as pessoas são muito mais complexas do que isso. Enquanto a internet transforma isso em entretenimento, esquece de humanizar as pessoas envolvidas. A mulher que se envolveu com o mendigo, em alguns relatos, diz que ela sofria de transtorno bipolar. Isso quer dizer que se ela tivesse em um estado de mania, ela tinha essa euforia e aí ela tinha talvez delírios em relação àquilo que ela estava praticando. Então ela podia acreditar que o mendigo era um ser espiritual ou ela se sentia quase que obrigada a fazer aquilo que ela fez. Eu não estou isentando aquela mulher da sua culpa, do seu erro, mas estou falando que se ela estava em um estado bipolar, pode ser que ela tinha algum nível de alteração no seu julgamento. Cada caso precisa de ser compreendido e visto individualmente. Não tem como a gente tirar conclusões apenas de um vídeo da internet, mas muitas vezes foi isso que aconteceu. Aquela mulher foi tratada como a pior pessoa do mundo, como uma mulher de mau caráter e que se entregava para qualquer pessoa na rua, até mesmo para o mendigo. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse processo foi a forma que a internet, que as pessoas trataram o marido. O marido foi ridicularizado pela internet e pela sociedade, principalmente se tratando de um contexto do Brasil. Falamos que o Brasil é majoritariamente cristão. Isso quer dizer que um dos princípios base da sociedade brasileira é a questão do perdão. Porém, o marido que perdoou a sua esposa, que no caso ele perdoou a sua esposa, foi considerado um homem ridicularizado, que ele perdoou. Mas na verdade você parou para pensar que talvez o marido conhecia de fato sua mulher e poderia entender que aquela mulher não estava talvez no seu estado normal. Agora, use da sua empatia e se coloque no lugar daquele marido, que para além de ser traído, foi humilhado por milhões de pessoas, virou um meme num país que é considerado o país dos memes. Foi ridicularizado por seus amigos, ridicularizado pelos seus inimigos e para aquelas pessoas que ele nem conhece. A psicologia mostra que a vergonha ela é motivo de um intenso sofrimento, ansiedade e causa muitos traumas. Então esse marido com certeza passou por dias muito difíceis, não só apenas pela traição, mas da forma que a sociedade colocou ele como uma pessoa ridicularizada, uma pessoa que não era digna de ser respeitada. Já do outro lado da história, o mendigo, que foi a pessoa que talvez chantageou aquela mulher. Segundo alguns relatos, dizem que ele pode ter traços de psicopatia e foi induzindo aquela mulher, se ela estivesse no nível de mania da sua bipolaridade, ele conseguiu conduzir ela de uma forma que ela se entregasse a ele. Mas ninguém perguntou por que ele estava ali, ninguém perguntou o que ele falou. As pessoas abraçaram aquele mendigo e colocou ele como um grande herói. Ele foi levado para propagandas, para grandes baladas, ele foi em vários podcasts para contar a sua história. Ele foi considerado o mendigo a pessoa mais romântica do Brasil, o último romântico. Engraçado que ele virou um herói, fazendo com que uma mulher traísse o seu marido. E ninguém ou poucas pessoas pararam para analisar isso. Ele se sentia confortável nas entrevistas, se falava de uma forma mansa e ele era um Dom Juan. Muitas pessoas não perceberam que pode ser que ele estava manipulando, estava aproveitando daquela situação. E o objetivo aqui não é crucificar o mendigo. Na verdade, eu gostaria que você fizesse uma reflexão de como somos capazes de colocar heróis como vilão e vilão como heróis. E como nós conseguimos transformar sofrimento em entretenimento. Então pegamos sofrimento de pessoas, pegamos história de famílias que acabaram e colocamos isso nos holofortes, porque isso traz entretenimento para as pessoas. Isso gera meme, isso gera alegria no coração daquelas pessoas que desfrutam do sofrimento de outras pessoas. O engraçado é que o tempo passou e há relatos que o marido continuou com a sua esposa, continuou cuidando dela, porque sabia que ela tinha um problema. Enquanto isso, enquanto ninguém pesquisa sobre o marido, o mendigo também sumiu. Aproveitou o pouco tempo de fama que ele teve e usufruiu daquele dinheiro que ele adquiriu com a sua fama. Muitas vezes vamos com a sociedade, vamos com a manada,
e achamos graça e esquecemos de refletir sobre o que está acontecendo. Muitas vezes digitamos na internet ou postamos que precisamos ser empáticos, mas quando existe uma situação que precisamos realmente exercer a empatia, nós esquecemos de fazer isso. Transformamos vilões em heróis e heróis em vilões. A pergunta que eu quero deixar para você não é quem estava certo, mas o que a nossa reação coletiva revela sobre nós. Talvez a nossa reação coletiva diz muito mais do nosso caráter do que nós imaginamos. E muitas vezes dizemos muitas coisas bonitas para as outras pessoas, mas quando é a hora de praticar, nós não temos a capacidade de fazer isso. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, comente aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.